Olá, tudo bem? Eu me chamo Gisele Chiesa. Eu atualmente estou assessora de recursos humanos, atuo nessa área há aproximadamente 10 anos. Para vocês conhecerem um pouquinho das minhas referências, eu sou formada em administração de empresas, tenho especialização em gestão de educação corporativa e também especialização em coordenação de dinâmica dos grupos pela SBDG. E nas horas vagas também practitioner em programação neurolinguística. Então eu tô aqui para dar boas-vindas a vocês para nossa videoaula, a qual tem como tema, como foco, o impacto da construção de confiança entre gestores, lideranças e a área de recursos humanos. E neste encontro com um viés mais voltado para o meu prisma de RH, né, para o prisma dos profissionais de recursos humanos, que é a área na qual eu atuo hoje, mas claro, né, naturalmente fazendo esta ponte junto às lideranças também. Então, antes de começar o conteúdo, eu quero parabenizar a Expertise Transformação Comportamental por este projeto, por este evento online, o X to the Future, o qual traz muita luz para o indivíduo, para o ser humano, como foco de transformação organizacional. Parabéns a todos os envolvidos. E aí pensando no objetivo, então, do nosso encontro, né? Ele está muito voltado para a questão da ampliação de consciência com relação às interações que nós, profissionais de RH, temos junto às lideranças às quais nós damos apoio, suporte, elaboramos, demandamos projetos, enfim, né, dentro da realidade de cada organização, mas com foco bem voltado para essa questão da interação, para que a gente possa ampliar a nossa consciência neste sentido. Tem um workbook, né, ele está à disposição de vocês. Lá no início do workbook deste tema, deste encontro, eu deixei um espaço separado para que vocês possam ir registrando alguns insights, algo que daqui a pouco vocês consigam linkar do conteúdo que nós estamos vendo junto à realidade de vocês no dia a dia, tá bem? E também alguns exercícios de fixação, de prática, para que a gente possa ir concretizando os conceitos que veremos a seguir. E aí pensando, né, pessoal, no movimento, o que faz com que a gente precise buscar esse tipo de informação? Por qual razão ampliar a consciência com relação às interações que nós temos junto às lideranças? Então, você é profissional de recursos humanos. Você já se sentiu com dificuldade de implementar algum projeto junto às lideranças? Já sentiu dificuldade de conexão, de escuta? E você, gestor, já se sentiu desconexo com os projetos que o RH lhe demanda? Já sentiu desconexão de algumas leituras, algumas falas? Se sentiu um pouco acolhido? Então é sobre este movimento, sobre essas reflexões que se trata o encontro deste tema. Até, né, que é importante nós darmos luz para a complexidade das relações, para a complexidade humana. E o nosso encontro vai tratar exatamente dessa questão da complexidade. Então, antes de mais nada, né, antes de nós adentrarmos no conteúdo, eu quero compartilhar um presente que eu recebi anos atrás. Quando eu ingressei lá, né, acho que uns 9 anos atrás, mais ou menos, logo quando eu ingressei na área de RH, eu tinha um perfil muito focado para entrega, para o processo, para o resultado, era muito focado, me permito dizer até meio extremado. E um dia um gestor, uma gestora veio para mim e me deu esse presente, né, que é essa frase do Carl Jung, que é: Gisele, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Quando eu recebi esse presente, eu digo que é um presente porque me colocou num outro lugar. Opa, tem algo aqui, né? Tem algo no meu movimento, na minha forma de pensar e agir que eu preciso mudar de rota. Então, eu quero dizer que este encontro, ele trata de alguns conhecimentos, mas além de conhecimento, quanto é importante essa necessidade, né, ser genuína, ser confiável,
um valor, para mim ele é um valor pessoal, né? O quanto precisa ser genuíno este processo, é de fato querer ser e ser alguém confiável, e neste viés do nosso encontro com relação a esse movimento junto às lideranças, tá bem? Então vamos partir para o conceito. O que significa então, né? Qual o significado de confiança? Então, segundo Aurélio, né, bem especificamente, está ligado à segurança íntima de procedimento, de dar crédito, de dar fé. E segundo a Wikipédia, através da base psicológica, segurança está relacionado à intenção de aceitar a vulnerabilidade com base em crenças otimistas a respeito das intenções do outro. Me chamou a atenção a questão da vulnerabilidade, é um tema que vem se falando já há um tempo, porque de fato, né, quando eu confio em alguém, eu vou estar me colocando num lugar de vulnerabilidade. Eu estou dando um voto de crédito, um voto de fé, de confiança no outro. Então, essa questão da confiança, ela traz, né? Se eu trouxer para a questão da relação de RH com os gestores, é bom, a gente desenvolver um projeto, eu vou confiar que este projeto vai ser disseminado por este gestor junto à sua equipe, não necessariamente eu preciso estar presente para que este projeto institucional aconteça. Em contrapartida, o gestor também, no momento em que ele delega algo, né, de forma confiável para a sua equipe, ele, sei lá, saiu de férias, ele vai confiar de que esta demanda vai ser realizada. Não, ele não precisa que alguém assine um contrato, né? A confiança, ela vai além de um contrato formal. É acreditar que, de fato, o que foi combinado será realizado. Então, lá na sequência desse conteúdo do conceito já tem um exercício de fixação no workbook, vocês podem ir acompanhando junto com a gente. E na sequência do exercício já entra no conteúdo. Segundo a revista Harvard Business Review, para que a confiança ela se consolide, existem 3 agentes, né? O triângulo da confiança. E o triângulo da confiança, no conteúdo eu coloquei para vocês a imagem, para vocês irem acompanhando comigo, com o link também, né, do artigo. Tem o agente que é o agente de autenticidade, que eu particularmente gosto muito. Eu sinto seu verdadeiro eu, é o gestor que nós estamos apoiando, sente que de fato você é genuíno nas tuas colocações, no teu apoio, né, na forma como você se direciona a ele. É falar do teu olhar sobre a situação, vai além do papel que você ocupa, porque às vezes, né, dependendo, a gente acaba sentindo, nosso olho ele é aguçado, né? Tem alguma coisa que daqui a pouco pode não ser tão verdadeira aí nessa colocação, a gente de uma certa forma sente. Então, um dos itens de construção de confiança é a autenticidade. Uma parte do artigo fala assim: preocupe-se menos com o que você acredita que as pessoas querem ouvir e preocupe-se mais com o que você tem a dizer. Então, e claro, importante também dizer o que não é neste processo, né? Não é aquela fala que às vezes vem, eu sou transparente, eu falo tudo o que eu penso, eu não tenho filtro, eu falo a verdade. O quanto é importante também a gente cuidar esses movimentos, porque nem sempre tudo que eu penso é. Então, é no sentido de você colocar de fato como você percebe, de forma gentil, de forma educada e acolhedora. Para mim, bateu muito na questão do valor, né? Que valor essa relação tem para mim, no sentido de ser muito autêntico, né? Quando eu estar presente, eu estar de fato. Quando eu estiver dizendo que eu quero ajudar, é porque eu quero ajudar de fato. Quando eu disser que eu estou à disposição, é porque eu estou à disposição de fato. O segundo agente é o agente da lógica.
Então, um agente da lógica, ele está correlacionado a eu sei que você consegue. O seu raciocínio e análise são sólidos. Ou seja, você tem credibilidade, porque de fato você sabe. Aqui para mim bate muito forte que é na questão da atualização, é estarmos como profissionais de RH em constante atualização, em constante aprimoramento. Tem uma parte do artigo que fala, né, que é o profissional, quando ele olhar para uma situação e um fato e ele for ele se colocar de forma assertiva. O que ele tem a dizer tem lógica, tem credibilidade, tem base, tem fundamento. Eu brinco nesse sentido, eu não gosto muito do processo, eu acho, né? Quando a gente vai trazer uma ideia, vamos trazer com fundamento, com lógica, com base, porque a gente se sente mais confiante e quem o nosso interlocutor também, né? Bom, ele tá trazendo um olhar, esse olhar faz sentido para mim, tem credibilidade. O terceiro agente, ele é o agente de empatia. Então, eu acredito que você se preocupa comigo e com o meu sucesso. Então, tem uma parte do artigo que fala também no sentido de que, bom, daqui a pouco esse gestor tem uma demanda, mas para ele, naquele momento, por alguma situação, não está sendo viável. Bom, então deixa eu tirar o foco da entrega, deixa eu colocar o foco na escuta, na presença e flexibilizar. Quando eu penso em empatia, eu penso bastante em flexibilização. É acreditar, é dar crédito, né? É fé, todo este movimento da teoria ali, do conceito aplicado no meu entendimento. A gente entender que cada um dá o melhor que pode. Se em algum momento ele não pode, ele não está conseguindo, é porque de fato ele não pode. Então é ter esse olhar positivo para com o outro. Tem um exercício de fixação, então, né, para vocês poderem concretizar, poderem pensar mais em situações específicas com relação ao triângulo da confiança. E na sequência tem um fator que é o fator de instabilidade de confiança, que bom, dentro desses três agentes, caso a minha relação de confiança com o meu gestor não esteja acontecendo, pode ser que um destes fatores esteja balançado. E o quanto é importante a gente olhar para isso. Então, no transcorrer aqui do workbook também tem um exercício para que você possa praticar e daqui a pouco você conseguir identificar qual é o fator de instabilidade de confiança que você pode estar aí necessitando de aprimoramento. Eu vejo esse processo como uma boa oportunidade, inclusive, de autoconhecimento, né? A gente poder olhar para este elemento e ver daqui a pouco o que eu posso melhorar nesse processo. E bate muito forte em mim a questão do protagonismo e da autorresponsabilidade. Eu sou agente transformador, como RH, eu sinto que tem uma necessidade muito forte nossa de construir este elo, esta relação, né, para que sejamos uma equipe multidisciplinar, com olhares sistêmicos para os projetos, para os processos que nos são delegados. E junto ao triângulo da confiança, eu inseri um quarto elemento que para mim ele é bem importante, que é o elemento da balança. O elemento da balança, para mim, ele significa o cuidar da relação. Então, digamos, bom, eu tenho uma relação de confiança e ela tem um histórico, né? Ela tem uma construção. E daqui a pouco acontece um fator que mexeu comigo, né? E aí, será que eu devo confiar? Será que eu devo seguir confiando? Até porque tem um elemento baseado da neurociência que é o viés da negatividade. Naturalmente, como sistema de proteção, a gente tende a focar no que é ruim, no que é negativo. A questão é que se o meu olhar ele fica focado no que é negativo, no que é ruim, e pode ser que eu perca um histórico de situações muito boas, positivas, construtivas, relevantes. Então, eu preciso ter consciência de que meu cérebro, ele faz esse movimento, aconteceu algum fato que para mim foi negativo. Eu vou ter o viés da negatividade que vai me colocar neste lugar. Cuidado, porque daqui a pouco a gente pode
sentir que a nossa confiança foi abalada, então eu acabo utilizando muito o quarto elemento, que é da balança. Deixa eu analisar esse histórico, deixa eu analisar todos os nossos eventos. Será que de fato, por conta de uma situação, eu vou deixar que a minha confiança, né? Eu vou deixar de confiar em alguém? Então eu acabo utilizando muito essa questão do quarto elemento, tá certo? Espero que esteja fazendo sentido para vocês. E o que eu quero trazer agora é alguns amparos, né? Eu já entrei no amparo da neurociência, algumas questões que são bem relevantes. A nossa tomada de decisão, ela é muito focada, o nosso cérebro, ele para tomar decisão, ele faz uma seguinte análise: é risco ou é recompensa, né? Para tomar uma decisão, naturalmente, o nosso cérebro ele se movimenta dessa forma. Então, pensando nisso, trazendo para a questão das relações, para o ato de confiar, ele vai fazer essa análise, ele vai precisar de elementos para tomar essa decisão. Será que é positivo? Será que é construtivo eu confiar em alguém? Ou não? Será que eu corro riscos? Automaticamente, isso é um processo automático do nosso cérebro, da nossa mente. Tem também, com base na neurociência, a questão dos vieses. O que são os vieses? Vieses é um modelo comportamental. Aconteceu um fato, eu li esse fato desta forma e eu passo a replicar fatos semelhantes, né? Fatos semelhantes eu passo a fazer uma leitura similar a um fato anterior. Então é uma sequência de comportamentos, são comportamentos automáticos construídos aí no transcorrer da nossa vida. Quando se trata de relação de confiança, de relação entre gestor e recursos humanos, me vem muito o viés que é o viés da familiaridade. O viés da familiaridade é aquele que gosta do que é conhecido, do que é previsível. Então eu já sei mais ou menos o que vai acontecer, então eu me sinto mais segura com aquela pessoa que eu acredito ser mais previsível, porque eu vou acabar acionando o meu sistema de segurança. Tem um outro viés que eu acabo fazendo um link bem forte também com a questão da relação, que é o viés da afinidade. Ele avalia melhor quem se parece comigo. Então, o que acontece nas relações, né? Digamos, eu como profissional de recursos humanos, vou atender X gestores, né? Eu tenho relação com vários gestores. E aí tem aquele gestor que é muito mais parecido comigo, a gente tem uma afinidade, né? Viés da afinidade, eu tenho afinidade, a gente pensa de uma forma muito parecida, a gente segue um fluxo muito semelhante, temos gostos, formas de comunicar semelhante. Então, o viés da afinidade vai fazer com que naturalmente eu tenda a me relacionar melhor com este gestor. E aí tem um outro gestor que tem um perfil bem diferente de mim, daqui a pouco eu não me conecto tanto, que tem uma forma de comunicar um pouquinho diferente da minha, usa uma linguagem um pouquinho diferente. E aí? Como é que acontece essa relação? Então, o quanto é importante a gente ter consciência de que existem os vieses, de que isso é natural, a gente não tem domínio, a gente só tem domínio no momento que a gente conhece. Bom, sei sobre isso, bom, agora eu posso operar, né? Conheci, agora eu posso operar sobre esse movimento que é biológico e que tá aqui também uma grande oportunidade para que a gente tome consciência, saiba que de fato funciona assim, mas que eu tenho capacidade de fazer diferente. Porque aí também tem uma questão que é como a gente olha as relações, né? A gente, quando está convivendo com alguém que é diferente da gente, a gente olha com a gente tem aquele olhar de é diferente, separa, ou opa, deixa eu aprender contigo, deixa eu somar saberes, deixa eu entender como é que tu percebes, como é que tu vê, como é que tu entende. As diferenças, elas são uma grande oportunidade de ampliação de conhecimento, de ampliação de consciência, né? É muito agregador. Junto à neurociência também, que impacta efetivamente nas relações, tem a questão dos receptores de ocitocina no nosso cérebro. Então tem uma pesquisa, né, com relação à confiança, é esse movimento lá, né, quando eu falei do risco e recompensa, um dos fatores que apoia muito nessa tomada de decisão é a ocitocina.
O cérebro do ser humano, ele tem muito mais receptores de ocitocina do que dos demais animais. Então, tendo essa alta densidade de receptores, a ocitocina está diretamente correlacionada ao agente empatia, lá do triângulo de confiança, né? Quanto mais o meu cérebro libera ocitocina, mais aumenta a minha capacidade empática. Então, biologicamente, nós nascemos para ser empáticos, a gente tem essa capacidade. Tem também um outro viés, que é o córtex hipertrofiado. O córtex, aí ele vai para uma linha mais racional, também impactando na questão de confio ou não confio. Ele é muito mais voltado para a questão da percepção, da análise, do planejamento. Então ele coloca, aquele movimento que faz a gente pensar, se eu fosse ele, eu faria tal coisa. E às vezes a gente usa esse modo de pensar, inclusive, para adaptar até a nossa forma de agir, para que a gente se adapte nas relações que fazem sentido pra gente, porque é uma questão de escolha também, né? Para seguir de uma forma adaptada, respeitando o meu jeito, respeitando o jeito do outro também. Então, biologicamente, a gente tem um movimento de flexibilidade, de empatia, que é algo muito nosso, muito do ser humano. Eu até quero ver aqui com vocês, nesse movimento de neurociência, eu acessei aí mais voltado para a questão da inteligência emocional, né? A inteligência emocional, ela traz muito um movimento nosso, muito humano, que é eu penso, a forma como eu penso, ela impacta diretamente na forma como eu sinto, e essa ligação é que vai gerar um comportamento. Então, o quanto é importante nós cuidarmos, né, eu já falei lá na questão da lógica, nós cuidarmos da forma como a gente pensa, né? O quanto é relevante a gente tomar esse cuidado, fazer esse filtro, porque a forma como a gente pensa vai impactar na minha emoção, e aí eu vou partir para ação. A questão é que quem está do outro lado só vê o que eu estou fazendo, não sabe muitas vezes o que eu estou pensando ou sentindo. Então isso é muito rico, inclusive para a gente poder pensar o elemento da empatia. E aí, quando a gente trazendo essa reflexão para o olhar de RH, no que você acredita, né? Pensando no papel que você ocupa, né? Na ponte de apoio que você tem com este gestor que você atende. O que você acredita ser teu papel? Como você deseja ser nessa relação? Qual a tua vontade, a tua intenção com essa relação? Né? Ela é de ganha-ganha? Ela é de fato estar lá para apoiar? Qual é a tua intenção, né? E qual a tua disponibilidade? Isso é bem importante. Qual é a tua disponibilidade para iniciar esse processo de conquista? De que forma você pensa sobre isso? Já parou em algum momento para pensar sobre isso? Então, no workbook tem uns exercícios, tem algumas perguntas para que você possa, daqui a pouco, sair do modelo automático de pensamento e poder refletir um pouco mais a esse respeito. E claro, né, tem um elemento aqui que para mim é fundamental, que é a reciprocidade. Às vezes, nós profissionais de RH, a gente pode vir a ficar com um sentimento de culpa por daqui a pouco alguma relação não estar acontecendo, né? Mas o quanto é importante a gente falar de reciprocidade. Esse movimento, esse querer, ele precisa acontecer de ambas as partes. Eu coloquei uma figura, uma imagem ali, né, do que é reciprocidade, do que não é reciprocidade, porque é cada um ceder um pouco, né, aqui a gente fala de flexibilidade também. Então, nesse processo de pensar sobre que profissional de RH eu quero ser, eu deixei para vocês um link que é do Golden Circle, do Simon Sinek. Ele trata do que... Por que eu quero ser um profissional de RH, né? Porque às vezes a gente fica no que a gente faz, em como a gente faz. O que eu faço? Eu sou assessora de RH. Tá, e como é que tu faz? Eu atendo gestores, eu elaboro projetos, eu valido projetos. Mas por que você faz? Por qual razão?
né? Então, o Simon Sinek, ele traz o Golden Circle, né? Que é o círculo de ouro que grandes empresas aí trouxeram à luz. Acesso ao nosso límbico, né? Nosso sentido de propósito. Por que que a gente faz o que a gente faz? Por que que a gente escolheu a área de RH? Por que que a gente escolheu esse movimento de estar presente e ser apoio e ser colaboração junto aos gestores? Então, ali eu também deixei o link do vídeo do Simon Sinek, bem como algumas perguntas para que a gente possa refletir mais a esse respeito. Porque aí a gente está falando de propósito, né? Propósito de vida, como é bom quando a gente acorda de manhã e vai lá na empresa ou em casa, em home office, independente, e vai e faz aquilo que você ama fazer, que você vê sentido, que você vê propósito, que você vê fim. Então, o quanto é relevante quando nós estamos trabalhando com pessoas, termos isso consciente para que a gente possa desempenhar o nosso papel da melhor forma possível. Simon Sinek também tem uma frase que eu me conectei bastante. 100% dos nossos clientes são pessoas. 100% dos nossos colaboradores são pessoas. Se nós não conhecemos de pessoas, nós não conhecemos o negócio. Então, eu preciso conhecer o negócio? Preciso. E eu preciso conhecer de pessoas também. E aí, é claro, né, aqui a gente também já está entrando na questão de propósito de carreira. Então, nesse sentido, eu deixei lá algumas perguntas de reflexão para vocês, para a gente se conectar com este lugar fabuloso que é a área de recursos humanos, que tem muito a agregar junto às instituições, que tem esse papel de conquista. Eu acredito nisso, né, que esse papel de conquista deva ser um objetivo nosso. Porque daqui a pouco a gente se coloca naquele lugar de técnico, né, com conhecimento específico em alguns projetos, em alguns processos de RH. E o quanto é importante os gestores entenderem que a gente é além de processos, né? A gente também está lá para ser ponte de apoio, para que eles consigam atingir os resultados, certo? E aí, nesse processo de pensar também, né, trabalhar, cuidar a forma como a gente pensa, eu separei aqui para vocês um conteúdo que é as 4 mentalidades. Esse conteúdo eu tirei ele de um livro, o nome dele é Singular, e segundo os autores, nós temos 4 modelos de mentalidade. A primeira mentalidade, gosto bastante, eu acredito muito nela, que ela faça muito sentido, que é a mentalidade filosófica. A mentalidade filosófica é parar para pensar, né? É descobrir o que causa uma situação, é refletir. E claro, pra gente é um desafio acionar essa mentalidade. A nossa mentalidade, ela tá muito no automático, né? As nossas ações muitas vezes estão no automático. Segue fazendo, né? Recebe uma demanda, entrega uma demanda. Quantas e quantas vezes a gente, poxa, não parei para prestar atenção nisso. Não havia me dado conta disso. Nossa, não parei para perguntar. Essa semana mesmo eu passei por uma situação na qual o meu cérebro automático foi acionado. Eu recebi uma demanda e automaticamente eu já parti para execução. Eu não validei com a minha direção se de fato eu tinha que realizar aquele projeto ou não, né? Eu segui fazendo. E aí, obviamente, deu problema. Nossa, eu acionei o automático, eu não parei para refletir. Durante a demanda que nós estamos tendo durante o dia a dia, eu não parei para refletir. Eu recebi mais uma demanda, fui lá e fui executar. Opa! Retrocede, né? Analisa, será que é necessário? Vamos marcar uma reunião, vamos conversar, manda um WhatsApp, manda alguma mensagem, enfim, mas valida, né? Então, a mentalidade filosófica, ela nos apoia nesse sentido. Então, trazendo para o nosso tema, né? Descobrir o que causa uma relação não baseada em confiança, por exemplo, é fazer essa reflexão. Tem uma mensagem aqui, uma frase do livro que fala: para descobrir as verdadeiras causas dos nossos problemas, precisamos ter a coragem de questionar as nossas próprias convicções, nossas crenças e formas tradicionais de pensar. Então, bom, tem uma relação com uma gestão que não tem uma base tão sólida de confiança. O que será que pode estar provocando isso?
Deixa eu fazer análise lá no meu agente, então, no meu agente de instabilidade de confiança. Deixa eu fazer um exercício, deixa eu parar para refletir, deixa eu me colocar num lugar protagonista, para parar para pensar sobre isso, né? É sair do automático. E claro, às vezes sair do automático pode ser desgastante pra gente, afinal, o nosso cérebro foi feito para poupar energia, né? Desse movimento do automático, dos vieses, é para poupar a energia. Biologicamente, a nossa mentalidade, o nosso cérebro, ele nos chama a poupar energia. Então, a mentalidade filosófica eu não vou conseguir desprender o tempo inteiro, mas o quanto é importante eu dar luz para esse movimento. E aí a gente entra na mentalidade de cenário. No momento em que a gente fez esse exercício, né, que a gente parou para refletir sobre daqui a pouco o meu agente de instabilidade de confiança, que eu compreendi que de fato daqui a pouco eu estou indo muito para automático, né? Fiz todo esse processo de reflexão. A mentalidade de cenário, ela me ajuda aonde eu vou chegar com a reflexão, né? Então, de que forma eu almejo esta relação. Então ela tá muito baseada num futuro, um futuro possível, provável e diferente do atual, né? Criando uma mentalidade de circunstância, então como é que vai ser essa relação? Ela me ajuda a fazer essa ponte, né? Como é que eu quero essa relação lá no futuro? E quando a gente pensa futuro, a gente consegue pensar num lugar almejado, num lugar ideal, numa relação de confiança, psicologicamente, né, de confiança, uma relação saudável. Então, essa mentalidade de cenário, ela faz com que eu projete futuro. A terceira mentalidade é a mentalidade estratégica. Ela vai para o como. Ok, como eu vou fazer isso? Então, daqui a pouco dá para pegar todos os temas que nós trouxemos aqui, fazer essas análises, sempre pensando no movimento protagonista desse processo, tendo consciência também da questão dessa reciprocidade, né? É importante a gente ter consciente também de que precisa ser de ambos os lados, mas o nosso papel a gente precisa fazer. Então, a mentalidade estratégica, ela vai te ajudar a traçar o caminho. Então, eu vou pensar neste caminho. Bom, de que forma? Faço reuniões com mais frequência, dou devolutivas com mais frequência, marco uma agenda constante com esse gestor, num primeiro momento mais de escuta para conseguir entendê-lo, né? Você vai traçando o seu cenário, você vai traçando o seu caminho para que você consiga concretizar, então, através da mentalidade de ação, o que você criou na sua mentalidade de cenário. Então, a gente poder pensar esses 4 passos para conseguir, então, relações também mais efetivas, mais empáticas, colaborativas e, claro, com base em confiança. Bom, agora a gente está indo, né, saindo um pouco da questão de como a gente pensa, de trabalhar o nosso pensamento, né, de polir, de aprimorar o nosso pensamento, a gente vai para os impactos com relação aos sentimentos, né? Então, daqui a pouco, uma relação não baseada em confiança, eu vou ter, daqui a pouco, medo, receio, insegurança, eu vou acionar prontamente meu sistema de proteção. Opa, deixa eu me cuidar nessa relação, porque eu não sei muito bem como é que vai ser. Então, quantos sentimentos podem estar por trás se eu não fizer esse movimento, né, de construção, de ampliar minha consciência para construir essa relação de confiança. E relação de confiança saudável, né, faz com que nós sejamos pessoas mais leves, mais tranquilas, nos traz mais felicidade. Os sentimentos, eles naturalmente alteram. E tem uma questão também, que eu falei um pouquinho antes, que é a gente conseguir dar conta daquilo que a gente sabe nomear, né? Então, nós não fomos educados para um repertório, né, para nomear as nossas emoções, nossos sentimentos. Muito antes, pelo contrário, né? A gente foi educado a reprimir. Ai, que feio, sentir raiva. Não fica triste, fica feliz, agradece pelo que tu tem e tudo mais. Então, o quanto é importante quando estamos nos relacionando, né? Seja uma relação intrapessoal, eu para comigo, ou numa relação também, né? Trazendo
para o nosso foco entre gestor e recursos humanos, eu nomear só um pouquinho, eu tô me sentindo angustiado com essa situação, eu tô me sentindo preocupado. Como a gente não tem esse repertório, eu acabo indicando bastante este jogo aqui. O nome dele é Grok, ele é uma carta, ele é baseado, para quem conhece, na comunicação não violenta. Então, é um jogo de cartas, né? Onde eu vou ter aqui nome de alguns sentimentos, né? As cartas, elas trazem aqui nome de alguns sentimentos. E também de necessidades humanas. É muito legal, né, jogar, porque a gente vai ampliando esse repertório, né, a gente vai conseguindo encontrar nome de sentimentos que talvez a gente nunca tenha ouvido falar ou não tenha nem imaginado que se trata de um sentimento. Então, fica aqui a dica, porque afinal a gente controla aquilo que é conhecido, que não é conhecido por vezes pode ser um grande desafio pra gente, né? E aí a gente chega no comportamento, né? Então daqui a pouco estou com esses movimentos consolidados em mim, então quero desenvolver um espaço de escuta com esse gestor, tenho flexibilidade, né? A gente começa a construir este lugar. A forma como a gente pensa e sente, ela vai impactar lá, na forma como a gente vai se portar e se comportar perante o gestor. Confiança mais relação saudável, ela naturalmente tende a deixar um legado, porque quando esse movimento acontece, como não construir bons projetos baseados em escuta, né? Eu digo, o RH ele precisa construir projetos que façam sentido para o gestor, mas como eu vou construir um projeto que faça sentido para o gestor sem escutá-lo, sem entender de fato a necessidade dele, sem estar presente no momento que daqui a pouco pode ser super desafiador, e não necessariamente desafiador na vida profissional, pode ser que seja na vida pessoal também. Afinal, ele é um único indivíduo, né? Então, uma colega gentilmente compartilhou comigo a frase de uma profissional que falava sobre confiança e ela colocou: é preciso constância na interação, reciprocidade, tolerância, entrega e respeito, né? Daniele Tedesco, essa frase é da Daniele Tedesco. Somada a essa frase da Daniele, também coloco humildade, curiosidade e perdão. Humildade para entender que talvez a gente não saiba tudo que o gestor precisa e a gente vai precisar sim escutá-lo para criar um projeto que faça sentido para ele, né? E para a instituição. Curiosidade no sentido de procurar entender. Ele não entregou a avaliação de desempenho, ele tinha o prazo e aí a avaliação de desempenho não foi entregue, você vai lá, gestor, mas entenda, procure entender antes, né? A gente tem uma tendência natural a julgar. Então, a curiosidade, ela é um elemento fantástico para que a gente supere esse nosso modelo automático de julgamento e a gente procure entender. E entendendo, a gente tem condições de ajudar e de apoiar. Não é fazer por, é de ajudar e apoiar. E perdão, né? Lá na balança que eu comentei, às vezes sim, pode ser que alguma situação aconteça, que eu tenha me sentido, né, bem protagonista. Eu me senti desrespeitada, eu me senti ofendida, eu me senti... Aí o nosso sentimento, né, dentro da relação... Bom, mas eu também posso perdoar, né? Acredito que também é um elemento fundamental, porque se eu tenho intenção, se de fato essa relação faz sentido e precisa fazer, né? Um profissional de RH, essa relação ela precisa fazer sentido pra gente. Eu vou me dedicar, né? Eu vou fazer o meu movimento para que de fato ela seja sólida, baseada em confiança. Para finalizar então o nosso encontro, eu quero ler uma frase para vocês de Jerônimo Temel, né? Que é: no que eu ajudo você, você ajuda você mesmo. Assim, você ajuda o mundo fica melhor, logo você me ajuda de volta. Relação humana, relação de grupo,
requer este movimento e juntos nós fazemos um lugar melhor. Nós fazemos de forma micro, dentro da nossa equipe, de forma institucional e, consequentemente, sendo inspiração, a gente consegue chegar aí exponencialmente, não sabe-se nem onde. Então, quero dizer para vocês que o resumo desta aula, os exercícios práticos estarão sendo disponibilizados através do cadastro pelo site www.xtothefuture.com.br. Aproveito para parabenizar novamente esse projeto fantástico. Espero que tenha feito sentido para vocês esse nosso encontro e grande abraço, boas relações baseadas em confiança para todos nós.